Domingo 24 de outubro, o meu nome é Leonel e nós vamos no vídeo de hoje estudar o gráfico do índice Bovespa, depois Petri 4, Prio 3, na sequência Vale, KLBN 11, as units da Klabin e Suzano na sequência, depois Cosan CPFE 3, as siderúrgicas Gerdau Goal 4 e os Minas, os IN 5, e vamos terminar com dois papéis, MGLU 3 e Via 3. Com relação ao índice Bovespa, quem nos acompanha sabe que nós falávamos na semana passada que era positivo a média de 9 períodos ter cruzado para cima da média de 21. Pois bem, com as notícias da semana que passou, aumento, né, o mercado precifica um risco cada vez maior, o risco fiscal, né, do Brasil cada vez maior. A média móvel volta a cruzar para baixo da média de 21. Nós temos novamente a média aqui de 21, de 9, a de 21 apontando para baixo, tá? E do ponto de vista gráfico, com relação à análise gráfica, como é que a gente avalia, né, esse movimento aqui de queda? Olha só, nós tínhamos uma resistência nos 114 mil pontos. A gente rompe e depois o índice volta. Tá? O índice rompe o 114 e volta. Quando ele rompe e volta, ele deixa aqui um topo, sendo que nós já tínhamos um topo anterior. Nós temos o que aqui? Um topo duplo. Em análise gráfica, topo duplo, a gente costuma dizer que tempestade à vista. Não deu outra, o índice caiu forte. Quais são as resistências do índice Bovespa neste momento? Nós temos uma resistência aqui na faixa dos 110 mil pontos, 110.700, nas médias por volta dos 111.600. Tá? Depois, o topo deixado, né, na semana que passou em 114.900 pontos, esse topo aqui. Ó. Nos topos, nessas regiões de resistências, nas regiões de resistências, o índice bate e tende a cair. Bate lá, tende a cair, bate e tende a cair. Na mínima da sexta-feira, 102.800 pontos, 102.900, por ali é um ponto de suporte, tá? O índice pode repicar? Sim, pode repicar. Se repicar, tende a voltar às médias. Certo, pessoal? Com relação ao gráfico diário do índice Bovespa, o que nós temos aqui? O índice consolidava abaixo das médias, nós dizíamos que isso era perigoso. Tá? Na semana que passou, nós furamos para baixo, né, essa consolidação. Tá? Isso é ruim, né, gente? Porque sinaliza aí novas quedas, né, no mercado. Tá? Nós imaginávamos que o índice fosse fazer isso aqui, ó, um pivôzinho para cima para buscar lá a média de 21, 120 mil pontos. Pois bem, o índice resolve ir, né, para baixo, perdendo esse importante suporte de 107 mil pontos. Esses 107 mil pontos era um importante suporte, tá? Muito importante, que foi perdido. Bom, nós temos aqui já que é um estudo, né, eu gostaria de ver com vocês o seguinte, ó, isso aqui é uma hipótese que pode se confirmar ou não, tá? Mas vamos lá. Nós temos agora mais uma hipótese para o índice, tá? O índice pode estar fazendo no gráfico semanal, ou seja, daqui a alguns meses, ao longo dos próximos meses, um movimento que seria isso aqui, ó, para baixo, né? Aqui, ó, uma onda 3 para baixo. Então nós temos uma perna de alta, temos um repique que veio até onde? Até a média de 9 períodos. Aqui está a média de 9. Tá? Tocando na média de 9, sente a resistência e volta a cair. Então, poderíamos estar diante, ou podemos estar diante de uma situação em que nós vamos projetar para baixo aqui toda essa onda 1. Quem é que nos ajuda a fazer esse cálculo? Fibonacci. Ressalto, isso é um exercício de futurologia, nós não temos ainda elementos para afirmar que vai haver uma correção para baixo ali. Mas se houver, ela poderia buscar a região do quê? Dos 91 mil pontos. Tá? Nível esse dado por Fibonacci. Certo? Para que a gente reverta essa tendência aqui, essa perna aqui de baixo, nós temos que fazer um pivô aqui. Tá? Não há sinal à vista disso ainda. No gráfico mensal. No gráfico mensal nós temos aqui, gente,
esses 4 meses de queda trouxeram o índice de volta até uma faixa de suporte. Tá? Qual suporte? Suporte da média móvel de 21 no mensal, lá na região dos 106 mil pontos. Tá? O índice estava lá no mês de junho muito afastado da média de 21. Vejam que ele volta até a média de 21. Todo preço tende a retornar à sua média de preço. Para quem gosta de contar as ondas de Elliott, né, Ralph Elliott, que foi um dos teóricos da teoria das ondas, lá nos anos 30 ele estudou o mercado acionário americano, passou vários anos fazendo isso e deu origem a uma teoria das ondas, escreveu um livro sobre isso, que hoje fundamenta boa parte da análise gráfica tradicional. Então ele dizia que nós temos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Depois dessas 5 ondas, nós tínhamos um movimento de correção, que ele chamava de A, B, C. Tá? Às vezes o movimento ABC corrige todo o ciclo anterior. Às vezes, nem sempre isso ocorre. Tá? Então, o que nos leva a crer é que nós podemos ter aqui uma correção do índice, quem sabe, né, nos próximos meses. Será? Bom, vamos aguardar, vamos continuar olhando com cautela. Né? Lembro que uma queda de 4 meses, a última vez que isso ocorreu foi lá em 2013, né? Naquele período dos protestos de 2013, no governo da Dilma, forte intervenção do governo na economia, setor elétrico, bancos, né? E agora nós temos de novo 4 meses de queda, 4 longos meses, né, pessoal? Tá? Vamos olhar agora, então, o gráfico de Petri 4, Petrobras. O que nós podemos ver aqui com relação a Petrobras? Temos aqui Petrobras fez uma correção bem violenta, bem forte, como muitos ativos, né? Deixou aqui um candle de indecisão na sexta. Petrobras, se continuar subindo, busca R$28. Se continuar subindo mais um pouquinho, 28,76. Ele tende a bater nesses pontos e cair, tá, pessoal? A tendência é essa, tá? A resistência principal mais forte lá na casa dos R$30, certo? Petrobras, se cair e perder esse fundo, ó, se cair ele tem um suporte em 25,77, fundo da última sexta, tá? Se continuar caindo, o próximo, na minha opinião, o próximo suporte relevante lá em 23, que é dado por esse fundo aqui, ó. Ok? Certo, pessoal? A principal mensagem aqui é: média de 28 torna-se uma resistência relevante com o preço caindo para baixo da média. Então ele tende a bater na média e corrigir. Tá? PRIO, PetroRio, petroleira privada. Mesmo com toda essa correção do mercado, a PetroRio consegue se segurar. Tá? Veio até a região das médias e cruzou para baixo, mas fechou acima da média de 21. Tá? Eu gostaria que essa correção tivesse vindo um pouquinho mais embaixo, quem sabe, né? Até a faixa dos 23 por ali. Tá? Vejam que, mesmo com o papel aí retornando até as médias, o que é importante, né, para quem não está no papel, pensar em fazer uma entrada, o volume sobe, isso é positivo, né? Tá? Vamos ver se esse volume sobe e o papel consegue também subir, né? Indo lá para 28,48, 28,91, onde temos uma faixa de resistência bem significativa, tá? Tende lá e, quer dizer, se for até lá, pode encontrar resistência e voltar a cair. Agora, se romper 28,97, se romper 29, né? Tá? Pode ser ali um ponto de entrada de acordo com as condições do mercado, tá, pessoal? Fica difícil imaginar uma entrada aqui também se romper 29, com o mercado todo caindo do jeito que está caindo, né? Tá? Tem que olhar com muita cautela. O que não me deixa muito confortável em PetroRio é o gráfico semanal, tá? Porque o preço está em 26 e a média mais perto, 22. Comprar agora é assumir um pouquinho de risco. A média de 21 está em 20, tá? Ou seja, está bem afastada da média, né? Tá? Agora vejam que o volume
deu suporte a essa alta aqui, né? Na minha opinião, o timing de entrada o melhor foi lá no mês ainda de setembro, 20 de setembro, ó, quando rompeu esse topo aqui. Sobre PetroRio era isso, então gostaria de uma correção um pouquinho maior, a gente sempre quer comprar mais barato, né? O outro papel agora é Vale. Vale 3. O que podemos falar de Vale, pessoal? Resistência na média, né? 77,70. Aqui uma resistência, bate ali e tende a cair, tá? Tem suporte onde? R$ 73,00. Esse é o suporte, certo? Se continuar subindo, digamos que o papel suba aqui, né? 78,54 é uma resistência, depois resistência em 81, depois resistência em 83,08, né? Dada por esse topo aqui, ó, tá? Vamos olhar o gráfico semanal de Vale. A Vale está praticamente consolidada numa região de fundo, tá? Num fundo, abaixo das médias, isso também não é positivo, tá? E tem que tomar muito cuidado se a Vale perder, né? Se a Vale perder com aumento de volume essa região de 73. Perdendo essa região de 73, para quem gosta de comprar, de operar vendido, pode ser um ponto, tá? Eu sei que a maior parte de vocês gosta de operar comprado, mas algumas pessoas aí me pediram, Leonel, mas não tem operações mostra também operações na ponta vendedora, né? Aqui é um deles, caso perca, ele pode projetar para baixo toda essa onda aqui. Vamos calcular aqui. Fibonacci nos ajuda nisso, né? Nós teríamos como alvo 65, caso perca 73. Tá? Vejam que a Vale encontrou uma resistência ao tocar na média móvel de 9. Está bem fraco o papel, né? Tá? Tocou lá, já voltou a cair de novo. Para quem gosta de mineradoras, né, tipo a Vale, tem que ficar de olho no minério de ferro, né? Aqui tem o gráfico do minério de ferro em Dalian, na China, um dos portos. Na sexta, né, fechou em alta, né, 4,6%. E aqui está o gráfico. Ó. Esse aqui é o gráfico desde o começo ali desde o começo do ano. Vejam que subiu forte até junho, né? Maio, junho por ali, depois consolidou e despencou, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar o minério lá em Dalian, eu vou deixar esse link aqui no canal, no meu canal aí para vocês também acompanharem. Sempre vale a pena dar uma olhadinha, tá? A Vale tem uma forte correlação com o minério de ferro na China porque ela exporta, né, uma parte significativa de seu minério para a China. A Vale é altamente exposta à China. Vamos ver agora então Klabin KLBN11. Muita gente me perguntando se era hora de qual era a avaliação, né, para Klabin. Vamos ver aqui, ó. Veja bem, o papel teve uma forte alta na sexta, tá? Quando quase tudo despencava, Klabin e Suzano subiam forte. Por quê? Por causa do dólar, né? O mercado olha basicamente, né, no caso dessas empresas, o mercado olhou aqui olha, né, a questão do fluxo de caixa e do EBITDA, tá? É claro que essas empresas têm dívida em dólar. Se o dólar também dispara muito, tem esse aspecto. Mas até agora o mercado olhou apenas um aspecto, tá? O fluxo de caixa e a questão do EBITDA. Para nós, análise gráfica, um candle não vale, tá? Isso aqui é uma perna de alta apenas, que rompe uma linha de tendência de baixa. Mas não basta romper. Tem que ter outras regras aqui, ou seja, o papel tem que fazer uma correção, uma onda 2 para baixo, uma perna de baixo, tá? Se ele voltar a subir e romper aqui, aí pode ser um ponto de entrada. Veja, eu não estou dizendo que esse papel não vai continuar subindo, ele pode continuar subindo aqui, o mercado faz o que quer com o preço, cabe a nós manejar o risco. Como é que a gente maneja o risco? Aplicando aqui os conceitos da análise gráfica, que diz, se a gente quer operar um pivô de alta, a gente tem que esperar uma onda 2 para baixo, pivô de alta, de preferência com aumento de volume, tá? A mesma coisa Suzano, né? Suzbi 3, Suzano. Olha aqui, ó. Rompe uma linha de tendência de baixa que começou lá em setembro, tá? Rompe. Mas não basta romper. O que o papel tem que fazer? Não basta ter uma perna de alta aqui. O papel tem que fazer um teste de fundo, de preferência até aqui
50 com 66, ou até um pouquinho em cima ali, 51 com 58. Enfim, fazendo o teste de fundo, voltando a subir, nós podemos ter uma condição de compra, mas tem que pivotear, volume subindo, tá? Ele vai ter que, antes de tudo, corrigir, fazer uma correção de curto prazo, tá? O papel pode continuar subindo? Sim, mas a gente, na minha opinião, só vale entrar após uma correção. Com relação a SUSB, era essa a minha opinião, tá? Acho que vale a pena colocar no radar, KLBN11, SUSB. Agora vamos ver COSAN. A COSAN, assim como vários outros papéis da carteira, e por isso eu coloquei esses dois papéis aqui, para que a gente use esses dois papéis como exemplo para muitos outros. O que aconteceu, o que está acontecendo com muitos outros papéis. Um martelinho num fundo, né, pessoal? Tá? O que significa isso? Que durante o pregão, o papel atingiu uma mínima e depois foi subindo, subindo, subindo e fechou perto da máxima. Tá? Isso indica, sinaliza, desde que deixe um candle aqui com máximas maiores que esse candle, sinaliza uma ida até onde? Até pontos de resistência, né? 21,97, 22,54 e 22,97. Então, mas sinaliza um repique até as médias. Alguns de vocês aí gostam de operar repique, tá? Eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem alguns de vocês aí que operam, são bem sucedidos nisso. São operações de curto prazo e de risco alto, porque é contra a tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, tá? Para fazer essa operação, o ideal é vir aqui no gráfico de hora em hora, esperar aqui um pivô, ou seja, tem uma perna de alta, espera uma perna de baixa, esperar uma pivô, tá? Se romper, no caso aqui COSAN, 21,37 pode ser um alvo, o outro lá na faixa de 22,49, onde temos esse topo. Com relação a COSAN era isso, então o objetivo aqui era mostrar para vocês como operar esse repique, né, para aqueles que querem. Agora, CPFE3, CPFL Energia. Com relação a CPFL Energia, também deixou um martelo aqui, né, pessoal? Um martelo num fundo. Isso é altamente significativo. Desde que ele deixe um candle de máximas e mínimas maiores, pode ser que valha uma operação de repique, tá? Como é que opera esse repique, né? Você vai lá no gráfico de hora em hora. Vamos lá no gráfico de hora em hora, 60 minutos. Olha aqui, ó. Perna de alta, tem que fazer um teste de fundo e voltar a subir. Caso volte a subir, tem como resistências onde? Primeira resistência é 25 com 29. Esse gapzinho aqui, a parte superior é resistência. Média móvel, 25 com 34, também é resistência. As outras resistências na faixa de 25 com 60. Essa faixa aqui, ó. Se continuar subindo, 26 com 14, tá? Isso que eu mostrei aqui no gráfico de CPFE13 e COSAN está ocorrendo com muitos papéis que, após fazerem uma mínima na última sexta, né, voltaram, reagiram e fecharam perto da máxima. Tá? Então, isso vale para outros papéis também. Para quem quer operar, repique, tá? Cuja relação risco-retorno nem sempre é tão interessante assim. Tem que avaliar bem. Siderúrgicas, Gerdau. Bom, gente, a Gerdau está naquele momento que, tanto para quem gosta de venda quanto para quem gosta de compra, tá? Tem que avaliar os próximos passos que pode gerar uma operação, tanto na ponta compradora quanto vendedora, tá? Embora eu não veja ainda, não veja aqui uma operação de compra, tá? Porque o papel cruza para baixo da média de 29, então a média de 21, né? Então a resistência aqui é 27 com 11 é uma resistência, tá? Teria que esperar esse papel repicar, armar um pivô e romper ali 28 com 63, certo? O que eu me refiro em operar na ponta compradora e vendedora é lá no gráfico semanal, tá? Por quê? Porque tem que ver se esse papel vai fazer isso aqui ou tem que ver se ele está fazendo isso aqui para baixo, tá? Então, no gráfico semanal, compradores e vendedores, quem gosta de operar vendido, podem ficar monitorando esse papel, tá? Tem que ver, compradores, se ele vai após essa perna aqui de baixa, tá?
tem que ver se ele vai romper ali 28,69 ou então a região de 29. Eu esperaria 29. Se ele vai romper com aumento de volume. Para quem gosta de operar na venda, tem que ver se ele vai perder esse fundo aqui, ó, 23,19. Perdendo esse fundo aqui, ele pode replicar para baixo toda essa onda aqui, ok? E buscar o quê? Vamos lá. Caso o papel comece a cair com força, pode buscar 20,58. Tá? A mesma coisa é a Goal. Goal 4, a metalúrgica Gerdau, né? Vamos apagar o estudo feito aqui, ó. Esse gráfico semanal de metalúrgica Gerdau. Para quem pensa em comprar, a papel acabou de tocar na média de 21 no semanal, cai, tem que ver se ele vai reagir, se vai armar um pivô com volume crescente, se vai romper o quê? 13,18. Ou para quem é um pouquinho mais apressadinho, 13,6. Eu esperaria o rompimento de 13,18. Rompendo 13,18, volume crescente, pode ser uma condição para compra no semanal. Ou seja, isso aqui é uma operação que pode demorar ainda várias semanas para ocorrer. Agora, para quem pensa em vender, caso o papel desabe e perca aqui a região dos 10,72, pode ser uma boa para quem pensa em sentar o dedo na venda, operação short, porque o papel pode replicar aqui para baixo toda essa perna aqui, toda essa queda aqui, toda essa onda aqui, né? Tá? Usiminas, Usim 5, mesma coisa, né, gente? Papel neste momento, olha aqui, ó. Papel teve uma alta, fez aqui uma correção dessa perna aqui de alta, vamos ver se vai reagir. Para reagir ele vai ter que romper 17,46 ou 17,82, tá? Um desses dois pontos de resistência, com aumento de volume. Agora, para quem quer vender o papel, vai ter que torcer para esse papel aqui cair e perder o quê? Perder 13,07, perder o fundo aqui, ó. Perder esse suporte. Perdendo esse suporte, ele pode replicar para baixo essa onda aqui, tá? Isso no gráfico semanal também. E vamos encerrar olhando Magazine Luiza e a Via, antiga Via Varejo, MGLU3. Muita gente me perguntando, Leonel, esses papéis, né, daria para fazer uma operação contra a tendência? Vamos olhar aqui. Tá? Deixou um sinal de indecisão do mercado na última sexta, tá? Depois de uma forte queda. Se esse papel repicar, se e somente se repicar, ele encontra resistência onde? A primeira resistência, 13,07. Então, quem pensa em fazer uma operação contra a tendência, aqui é um alvo. É um alvo curto, mas é um alvo. A outra, 13,75. A outra resistência é 14,19 na média de 21. Isso aqui é o gráfico diário, tá? São pontos de resistência. Lembrando que quem pretende fazer uma operação contra a tendência, fazer uma operação de repique, está fazendo uma operação contra a tendência, que a tendência é de queda forte, tá? Muito bem. O ideal é voltar lá no gráfico de hora em hora, né? E a partir daqui tentar verificar se vai armar aqui o pivô. Olha, subiu, testou fundo, tem que ver até onde vem esse teste de fundo e tem que ver se vai armar, após o teste, vai armar pivô de alta, no gráfico de 60, tá? Para quem quer operar vendido, lá no gráfico diário, quem quer operar vendido nesse papel, né? A gente olha lá o gráfico semanal e vê que talvez não é mais, está fora de timing, né? Por quê? Porque o papel já caiu muito, tá? Já caiu bastante, né? Então, olha aqui, ó. Onda 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, tem uma queda muito forte. O papel está longe das médias, né? Assim como o papel está muito acima das médias, olha aqui, ó. Novembro do ano passado, o preço estava lá em 27, a média de 21 estava em R$ 21. Isso aqui tudo era o tamanho do risco para operar comprado. Agora, para operar vendido, preço em 12, média de 21, 19, está muito longe da média. Não posso dizer que está descontado, né? Em análise gráfica a gente não trabalha com esse conceito de desconto ou não,
Isso é da análise de fundamentos, mas está muito longe da média. Teve um desvio aqui da média enorme, né? Comprar agora é assumir, vender, operar vendido, operar short é muito risco. Porque se esse papel repica, você perde dinheiro. Vamos lá, caso esse papel repique no gráfico semanal, olhando o horizonte aí de meses, 15,96 pode ser um ponto de resistência, ou seja, um alvo. O outro, 18, é um alvo. Tá? Não estou dizendo que vai haver uma subida desse papel até essas regiões nos próximos meses. Estou apenas dizendo que são pontos de resistência, caso volte a subir. Via Varejo, né? Antiga Via Varejo, agora Via, né? Bom, a Via está formando ainda o gráfico, poucos candles aqui no gráfico semanal, porque o ticker trocou, antigamente era Via Varejo, né? Mas a gente já consegue ver a média de 9 períodos aqui em 8,65, papel em 6,67. Acho que o operar vendido também está fora de time, né? Tá, nesse momento que está um pouco longe da média de 9, né? No gráfico semanal, vamos olhar aqui, ó. Desculpem, no gráfico diário, o que a gente observa? Papel perto do 6,97, papel se repicar, encontra resistência onde? 7,41, depois 7,72, depois 7,91. Agora lembro que uma operação aqui de repique é uma operação contra a tendência principal, que é de baixa. Tá? Para isso você vai olhar, caso queira muito fazer uma operação contra a tendência, operar esse repique, pula lá para o gráfico de hora em hora, espera o papel aqui, ó, o papel fez um retorno até a média de 21 no gráfico de hora em hora, espera ele fazer um teste de fundo. O ideal é que esse teste de fundo, a onda 1 e a 2, tenha vários candles, tem poucos aqui ainda, tá? Cuidado com isso aqui, cuidado com os falsos rompimentos. O ideal é que tenha pelo menos 17 candles entre a onda 1 e a 2. Então cuida se vai armar pivô, se o volume vai crescer, tá? E aí você olha para a esquerda e vê aqui os pontos que ele pode ter possíveis resistências, que são os alvos, né? 7,94, 7,69, tá? Muito bem. Então fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um, tá? Quem gosta de operar repique, eu acho que esse papel pode repicar, sim, né? Ele operar vendido agora é um pouco arriscado, conforme eu já mencionei, porque a pessoa que opera aqui vendido, ela já entrou, né? Olha aqui, ó, aqui nesse ponto, 7,43, já ganhou em torno de 8% aí, um pouquinho mais, já talvez operar o vendido em swing trading já esteja fora da operação, já tenha colocado o dinheirinho no bolso, né? Na sexta-feira mesmo. Então, operar vendido agora só se perder, 6,29. Esse fundo aqui, tá? Que é um suporte. Pessoal, por hoje era isso. Espero ter colaborado com vocês, né? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí pelo YouTube. E lembrando que tudo que nós falamos aqui é um estudo que eu compartilho com vocês, não é recomendação nem de compra, nem de venda. Uma ótima semana a você e a sua família.